E oi, pessoal. Então, vamos continuar falando de coronavírus? A gente vai precisar continuar falando sobre esse assunto, tá? Você que está chegando agora, você que nos acompanha, nós vamos deixar aqui no link, aqui embaixo no IGTV. Nós já fizemos um vídeo e um post, tanto ali no YouTube quanto aqui no Instagram, sobre a situação do coronavírus, sobre o olhar do nosso projeto, sobre o olhar aqui do Consciência Integrada em Saúde, tá? Toda a nossa lógica e todos os elementos que nós vamos trazer, que nós trouxemos aqui para vocês, sobre uma visão mais macro. Como existem peças, existem elementos que não são tão observados ou não são divulgados aqui embaixo, que você pode juntar e para você perceber como funciona. O projeto aqui, Consciência Integrada em Saúde, ele é baseado numa estrutura de definição de 3 coisas: consciência, o modelo integrado e o modelo de saúde. Aqui, durante o projeto todo, eu sempre vou bater na tecla do começo aqui do projeto, sempre definição. Sobre em cima da definição, você consegue ter uma estrutura de encadeamento de pensamento e aí você começa a perceber como as peças se encaixam. Nós trazemos aqui no projeto que consciência é informação, sem informação não há consciência. Sempre aqui no projeto a ideia é trazer com que vocês vejam de que existe um transparente, algo que vocês não conseguem observar. A ideia aqui é fazer com que vocês observam o que vocês não estão observando. Então, por exemplo, nesse exato momento, aqui você mexendo no celular, tenta saber e olhar o que está acontecendo do outro lado da tua cidade. Nesse exato momento, onde você está, sem você mexer no celular, não fica um transparente? O que está acontecendo do outro lado do mundo? Tira a tua projeção. Hoje, nesse exato momento, hoje é quinta-feira. Tenta visualizar, tira sua projeção, só esse agora. Tenta visualizar como é daqui a 2 dias. Não fica um transparente? Tá vendo que não é transparente? Como é o meu quarto? Como é o quarto do seu professor? Não fica um transparente? Esse transparente é chamado de matriz de ponto zero. Ele só abre com informação. Por exemplo, agora, como é o seu quarto? Como é a sua infância? Como são os seus amigos? Tá vendo que abre uma imagem? Se você trabalhou, se você estudou, tudo isso só é aberto com informação. Sem informação, fica esse transparente. Então, assim, você consegue entender por que não passam informação de saúde, não passam informação de economia, não passam informação de política. O que está acontecendo nos bastidores de um laboratório. O que está acontecendo nos bastidores de Brasília. Tá vendo? Todo esse fluxo informacional, ele só abre com informação, que nós chamamos aqui de lei de existência. Você não consegue negar. Você usa informação para explicar informação, eu sou informação, medicina é informação, saúde é informação e corona é informação. Então nós precisamos de informação sobre corona para termos consciência de corona. Aqui no projeto também nós trazemos a definição sobre realidade. O que é realidade? Por exemplo, a soma de todas as minhas consciências, tudo que eu tenho de informação como passado, presente, o meu futuro, o que eu estudei, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu acertei, o que eu não acertei, o que eu acho certo, errado, como se toda a minha soma informacional, ou seja, toda a minha soma de consciência, ela é chamada de realidade. Como se você agrupasse esse pacote maior em um pacote estrutural. Então, eu tenho uma realidade, você tem uma realidade, seus pais têm uma realidade, existe a realidade do indivíduo, a realidade do coletivo, a realidade do planeta, a realidade das plantas, a realidade dos vírus e a realidade do sistema. Então, aqui nós vamos trazer para vocês consciência e informação sobre como fazem com que a realidade nossa aconteça. Realidade nesse momento para você agora, tira o teu celular, é o que você está vendo nos seus olhos, tá vendo? Entra dentro do banheiro, por exemplo. Esse espaço, que é o que você consegue ver, é onde ele está existindo em você, real. Então, cada um como se fosse um projetor. Esse projetor, ele tem uma estrutura como ele acontece. A ideia deste vídeo aqui é esmiuçar um pouco mais para vocês como nós chamamos de colapso de função de onda. O que significa isso, Rodrigo? Como nós transformamos energia em matéria. Como a nossa mente real, ela tem um processamento de você transformar informação
em partícula. Por exemplo, você pensou em algum momento, quero ter um celular? Olha o celular aqui. Você não pensou em algum momento, quero ter uma roupa? Olha essa roupa aqui. Você transforma informação, vontade em matéria. Existe uma estrutura. Rodrigo, por que você está falando tudo isso? Porque eu quero que vocês entendam, primeiro que vocês vão nesse vídeo que a gente postou aqui no projeto. Lá eu vou esmiuçar bem mais toda essa estrutura, porque o projeto ele é um projeto como se fosse uma chave mestra. Já que tudo é informação, isso me dá a possibilidade de eu me conectar a qualquer realidade, qualquer informação. Aqui no projeto nós escolhemos nos conectar à saúde, mas a ideia aqui é que vocês entendam esse fluxo para vocês entenderem como o nosso corpo faz isso. Nós trabalhamos e nós trazemos o projeto de que saúde é a soma de 4 informações, 4 realidades que se superpõem e que fazem o que a gente chama de saúde. Alimentação, corpo, emocional, mental e energético, tá? Aqui vocês estão vendo agora, nesse exato momento, neste vídeo, hoje, marca que o Brasil, ele começa com agora a transmissão do coronavírus via pessoa a pessoa que está aqui dentro, não mais as que estão vindo de viagem fora. É uma transmissão horizontal. Então lembra no vídeo, você que não viu agora, você precisa ver esse vídeo antes para você entender o que nós estamos falando aqui, de que toda nossa informação ela é filtrada para gerar um padrão de ilusão, lembra? Então você pode imaginar meu quarto como se tivesse unicórnio, como se tivesse pessoas de 3 cabeças. Você vai gerar um padrão informacional dentro desse preto não condizente com as regras como se apresentam. Então todas as mídias, todo o nosso sistema de política e os noticiários, eles são parte de uma teia só. Então eles filtram essa informação e passam para a população overloaded o tempo todo, toda hora, o tempo todo, em informações baseadas em pesquisas e que está acontecendo. Mas lembra, você vai abrir de acordo com a informação que te passam. A gente falou para vocês que quase 90%, até mais, 95% das pessoas no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, elas fazem algo que a gente chama de aleatório. As pessoas vão abrindo as situações de forma desconexa. Agora eu tô aqui, agora eu tô pensando no meu trabalho, daqui a pouquinho eu vou pensar agora o que eu vou fazer, agora na hora do meu almoço, agora no meu trabalho, agora o corona, ai meu Deus, eu tenho que comprar, agora pessoas, meu celular, tô falando com uma pessoa no Instagram, agora eu tenho agora meu trabalho, agora eu tenho que falar com meu chefe, agora uma pessoa que me ligou, agora eu tenho que pessoa fazer, agora nossa, eu tô ansioso, nossa, minha pressão subiu, nossa, tô com dor de cabeça, mas hoje de tarde tem coisa para fazer. Não há um fluxo. Vocês vão entender agora que chama-se derivação. Eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar para vocês de uma forma mais técnica. Isso é uma coisa que vou falar rapidamente, mas isso aqui são estudos de muito tempo que a gente vem direcionando para vocês aqui no projeto. Então, existe onda, tá? Aquela equação E igual mc ao quadrado do Albert Einstein. Energia é massa vezes aceleração ao quadrado. Como eu falei para vocês, agora nesse momento, tenta ver como é meu quarto. Tá vendo? Não fica um preto, um transparente? Esse transparente é energia. Esse transparente, os nossos sentidos, eles foram programados para não reconhecerem. Então você pode observar que não tem nada, mas tem. É entupido de partícula. Já viu o experimento de dupla onda? O elétron, ele se comporta, o fóton ou as partículas quânticas se comportam como onda ou partícula de acordo com o observador. Vai ficar nítido para você entender o que é isso. Olha para a direita agora. Você não está vendo uma imagem? A sua esquerda você consegue ver, não fica um preto? Isso é onda. Você transformou onda em partícula. Agora olha para a esquerda. Você está vendo essa imagem da esquerda, mas você está vendo a direita? A direita para você não virou algo preto fora do teu campo de imagem? O que está fora do seu campo de imagem é onda. O que está dentro do seu campo de imagem é partícula. Por isso que falam onde você está vendo, você está criando. É onde está seu campo de visão, como se fosse um holofote. Então gera-se, a gente não vem trabalhando aqui no projeto mostrando para vocês toda a cascata, então vem uma imagem sobre informação sobre corona, você é interpretado pelos
seus receptores, neuropeptídeos, dentro dos microtúbulos que nós já trabalhamos e mostramos aqui no projeto, gera-se um impulso elétrico, esses elétrons são aprisionados nos bolsões hidrofóbicos, existe vibração ali e ele transforma e chama-se condensado de Bose-Einstein. Existe dentro da física, e as pessoas que são físicas que estão vendo aqui agora, chamado de supersimetria. O que acontece? Um bóson, ele tem uma relação com o elétron aqui fora. A imagem dentro da sua cabeça não é feita da mesma coisa que é das imagens fora do seu corpo, mas existe como se fosse uma corda, um molde. Quanto mais você vê, então, por exemplo, imagem, você imaginar o vírus, ele existe uma correlação elétrica, eletrônica com as partículas aqui fora. Só que isso ainda a gente chama de validação ou colapso de função de onda. Você traduzir essa energia em partícula. O que valida é o sentimento. Nós trouxemos aqui para vocês a cascata de Hawkins, que é um psiquiatra onde ele consegue traduzir sentimento em questão vibratória. O sentimento nós qualificamos em palavra, mas se não houvesse palavra, nós chamamos de decaimento. O pensamento é elétrico e o sentimento é magnético. Existe, como é que chama? Existe como se fosse um córtex no coração, ele tem neurônios. O Instituto dos Estados Unidos, perto da Califórnia, ele já provou que existe um campo magnético 5.000 vezes mais potente que o campo elétrico. Então, por isso que a gente sente aqui, ó, não é aqui. Você vê, pensa aqui e sente aqui. O que significa magnético? Magnético é um campo de vetor, onde ele atrai ou repele as partículas para dar forma. Se você interpretar o magnetismo como dar forma ou repelir forma, você entende. Você pensa, então pensei, quero ter um celular. Vontade é esse bóson e elétron, nós que traduzimos em palavra, um decaimento. Mas se não houvesse palavra, você pensasse e você sentisse, você atrai eletromagnetismo. Então, vão jogando informações, a população, a maioria que não tem um mínimo de controle, ela decai isso em sentimento de desespero e de medo, e é isso que precisa ser validado dentro da placa quântica. Medo, desespero. Rodrigo, você tá falando que não é pra ver nada do corona, não fazer... Claro que não. Até postei no outro vídeo. Veja as informações, mas saia dali. Faz um teste, fica um dia sem ver as notícias, todo mundo vai te contar as notícias. Você não precisa ir atrás das notícias, as notícias vão chegar até você, porque a gente já está num modelo integrado. Mas eu trouxe no outro vídeo uma lucidez. Se eu não estivesse falando de coronavírus, qual a certeza que a gente tem aqui dentro? Que você vai morrer? Ah, mas eu tenho um monte de coisa pra fazer, Rodrigo, eu tanto tenho sonhos, eu tenho tanta coisa pra viver. Você pode ser atropelado hoje de noite, você pode engasgar com uma azeitona e respirar e morrer hoje de noite, antes de ter corona. O tempo que você tem aqui é uma ilusão, você só tem o agora. Então por isso que todos os canais vários vêm dizendo meditação, gerenciamento. Rodrigo, você tá falando que você não sentiu medo com relação a isso? Não senti. O medo, ele é uma programação estrutural de sobrevivência da nossa espécie aqui dentro por muito tempo. Então ele tá em epigenética, ele tá na carne, então você sente, mas é como você lida com isso. Então a respiração, a meditação, o tempo todo de você se observar. Tá me gerando medo, tá me gerando ansiedade, tá me gerando tensão. Aí é o momento de você respirar, de você trazer esse momento de agora, você relaxar. Porque, como eu falei pra vocês, a maioria das pessoas vão ser arrastadas dentro de um desespero. Não há hospitais suficientes, não há exames suficientes. Em um dia que teve aqui no Brasil um caso, todas as máscaras e álcool gel acabaram. E aí? Onde correr? Pra onde você vai correr? Pra onde você vai berrar? Deus, me ajuda! É sempre dentro. Pros que têm fé e os que acreditam, não é nada lá fora. Médico, entendimento, pessoas, remédios, tudo é um desdobramento de uma energia única do universo que se desdobrou em planeta, aminoácidos, células e foi fazendo plantas, árvores, foi fazendo os dinossauros, foi fazendo os macacos, os primatas, a nossa história passado, presente e futuro. Então é uma energia que se deriva em decaimento. Então ali quando eu tinha falado no vídeo para vocês sobre fé, discernimento e estrutura, mais do que nunca nós vamos precisar de tudo isso. Eu fiz esse vídeo para que vocês entendam como o sentimento
transforma, pega esse eletromagnetismo e valida ainda mais. Quanto mais as pessoas entrarem em desespero, mais elas criam looping de desespero, entenderam? Quanto mais você vai mantendo a calma, mantendo um campo harmônico, menos você ressoa. E o nosso sistema imunológico, ele tem relação, os macrófagos, os leucócitos, todo o sistema de epigenética, ele faz uma cromatina e uma estonação, ela faz uma contração de acordo com o tipo de vibração emocional. Então, quanto mais tenso, mais baixo o teu sentimento de medo, desespero, angústia, mais os seus aminoácidos eles são interpretados pelo RNA de uma forma mais disforme. Já viu aquele experimento do Masaru Emoto da água? De que a água ela cria padrões arquitetônicos de molécula de acordo com o tipo de pensamento e vibração que você fala. Então entra no YouTube aí e dá uma olhadinha sobre Masaru Emoto. Então o sentimento, o pensamento e a vibração, quanto mais alto, então amor, alegria, compaixão, entendimento, centramento, harmonia, equilíbrio, mais a água cria um cluster, cria um padrão harmônico de molécula mais estruturado. Quanto mais ódio, raiva, desespero, mais as moléculas elas se desarranjam. E a gente não é água, 60% a 70% água, então toda a tua estrutura de molécula de movimento de aminoácido e de proteínas, então toda a sua formação de células de defesa, macrófagos, leucócitos tem relação com o teu grau de imunidade e centramento emocional e mental. Então esse vídeo que a gente está fazendo aqui agora é para a gente continuar focando, e nós vamos trazer agora sempre aqui, focar em calma, discernimento e esse entendimento. Quanto mais você for levado para esse desespero, mais você vai participar desse desespero, e é uma onda. Então você tem que estar centrado na tua base, na tua fé, na tua certeza, e que você não vai morrer. Então, óbvio, existe um processo, mas que a gente tem que estar centrado neste agora. Então, primeiro a gente está trazendo a parte que nos cabe. Qual? Por isso que a gente vem falando da meditação, por isso que a gente vem falando dessa questão de respiração. Não só a gente, mas o mundo inteiro em várias partes, porque é a parte que te cabe. A parte que te cabe é você aprender a controlar seu sentimento e pensamento. No Ocidente não ensinam a gente isso. E isso é um treino diário. Rodrigo, então é fácil? Não, é dificílimo. Porque é o tempo todo, toda hora, o sentimento, o pensamento, a sua mente, ela tem uma programação de ficar abrindo de forma aleatória, que nem aqueles aplicativos, que nem quando você está no computador que você vai abrindo 20, 30, 40 abas ao mesmo tempo. A nossa mente aqui, ela foi programada para ficar abrindo tudo ao tempo todo de forma aleatória, sem você ter um fluxo mínimo das coisas. Então você vai se dissipando, você vai se perdendo, você vai se consumindo. Então esse vídeo aqui agora que a gente está fazendo é centragem emocional e mental, que é a parte que nos cabe. O próximo vídeo que nós vamos fazer, que são coisas práticas, ou o que você pode estar fazendo para melhorar a sua imunidade. Porque o nosso sistema é emocional, mental, energético, corpo alimentar. Então nós temos que trazer isso em todos os níveis. Então o que eu posso estar fazendo com o meu corpo que vai ajudar? O que eu posso estar comendo, evitando de comer, que isso vai ajudar a evitar que você tenha ressonância. A matéria, o evento, a realidade acontece porque você vai ter ressonância com aquele evento. Por que aquele ficou doente ou não? Por que aquele aconteceu e aquele não? Ah, porque ele não teve um código genético ou teve uma resistência que aconteceu. Sim, essa resistência está mais que provado que a epigenética, a expressão gênica tem relação com o emocional, mental, o que você come, a fenotipagem e a genotipagem. Então perceba, são eventos estruturais com eventos de acontecimento. Então tem variáveis que você pode fazer, tem variáveis que você pode controlar, mas que nunca ensinaram pra gente. A gente fica só dependendo de um modelo externo. Qual? Só o hospital, só o médico, só o remédio. Você tá dizendo que não, Rodrigo? Muito pelo contrário. Essas partes se integram. Então você vai entender que todo hospital agora vai estar extremamente cheio. Nós estamos entrando agora nas épocas das doenças sazonais. Qual? Vai ter gripe, vai ter influenza, vai ter rinite, vai ter sinusite. Como a população não tem um discernimento mínimo de juntar isso, isso vai se juntar e vai virar uma miscelânea que tudo vai virar corona. E quanto mais verem corona e sentirem medo, mais vai validar na placa. Mais corona, mais medo. Isso precisa ser validado. Real, pelo sentimento. Isso que nós chamamos de orquestração de colapso de função de onda. Ao mesmo tempo que colapsa coisa boa, um celular, algo
que deu certo, uma roupa valida a doença também. Mas isso a gente explicou dessa forma e no outro vídeo que eu postei aqui pra vocês, a gente explica isso com um pouco mais detalhes, essa dinâmica, tá bom? Então, meu beijo. Grato por existirem. Como a gente falou no outro vídeo, não vai parar no sentido que é uma onda que está se propagando. Então nós precisamos ter informação, consciência sobre essa onda e informação, consciência sobre nossas práticas, sobre nós mesmos. Tá bom? Beijo e vamos que vamos.